Oi, eu sou a Cat, do Paixão Literária, e no vídeo de hoje eu vim contar pra vocês o que eu achei sobre Viúva de Ferro, esse livro de ficção científica, fantasia e uma pitada de distopia. Bom, eu admito que foi meio difícil entender como que eu ia explicar essa história pra vocês, mas vamos começar a falar um pouquinho sobre a sinopse. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal e já deixar um like agora no começo do vídeo. Vocês sabem que eu amo trazer lançamentos, então dá um joinha pra apoiar o meu conteúdo. Nessa história aqui, a maior honra que uma garota pode ter é se tornar pilota concubina. Tá, mas o que isso significa? Calma, eu vou explicar tudo pra vocês. Mas vamos voltar um pouco e falar sobre esse mundo aqui. Aqui nós temos uma grande guerra acontecendo entre humanos e uma espécie alienígena. Esses alienígenas, eles estão tentando dominar esse planeta a todo custo, mas os humanos estão tentando defender a terra deles, tanto que eles construíram uma grande muralha que impede que esses alienígenas passem para as áreas que tem mais seres humanos. E quem defende todo esse território são os pilotos, que são homens de cerca de 18 a 25 anos, que controlam grandes máquinas, que é o que está impedindo esses seres alienígenas a realmente dominarem tudo. Só que eles não estão sozinhos nessa. Eles têm as pilotos concubinas, que são garotas, também mais ou menos nessa faixa etária, que vão ajudar esses pilotos a realmente conseguir a vitória. Essas garotas, elas são escolhidas a dedo por esses pilotos. E como eu disse, é uma grande honra isso para uma garota. Tá, mas como exatamente eles conseguem defender o planeta? É a partir de uma coisa meio complexa na história que eles chamam de Ki. Esse Ki, que também é chamado de pressão vital, é basicamente a força interior que cada pessoa tem. Ele é medido por um número onde a maioria das pessoas tem esse Ki entre 60 e 80, se eu não me engano. Apenas 3% das pessoas passam de 500, mas os grandes pilotos têm 1.000, 2.000, 5.000 de Ki, até o piloto mais temido que a gente tem aqui, que ele tem 10.000 de Ki, que é um número praticamente inalcançável. Mas como eu disse, esses pilotos, eles têm a ajuda dessas garotas, dessas pilotos concubinas, e elas também têm um número de Ki, e esse Ki deles se une para realmente derrotar esses alienígenas. Então, os pilotos sempre têm essa ajuda dessas garotas. E como eu já disse antes, isso é uma grande honra para as garotas se tornar essas pilotos concubinas. E não só para as garotas, para as famílias também é uma grande honra. Só que tem um grande problema nisso, que a maioria das garotas não sobrevive. A maioria das garotas acabam morrendo já na primeira missão delas como pilotas concubinas. Tirando poucas exceções de garotas que acabam conseguindo sobreviver junto com os pilotos, e eles se tornam pares equilibrados, ou seja, os dois conseguem controlar a máquina, os dois conseguem sobreviver a esses ataques, mas são muito raras as garotas que conseguem sobreviver a isso. A maioria das garotas acabam morrendo, e mesmo as famílias sabendo disso, as famílias continuam incentivando as garotas aí, porque, como eu disse, é uma honra para as famílias, e além disso, as famílias também acabam ganhando um valor em dinheiro, caso as garotas consigam ir para esses combates. É explicado durante a nossa história que as garotas têm naturalmente essa pressão vital um pouco mais fraca, e é por isso que elas acabam morrendo mais facilmente nesses combates. Porém, a nossa protagonista não concorda absolutamente nada com isso. Ela não acha que seja uma honra se tornar pilota concubina, ela nunca gostou disso, ela nunca concordou em ser oferecida como pilota concubina pela família dela. Ela nunca achou que isso fosse uma opção, até um grande acontecimento, que é a irmã mais velha dela acaba morrendo nas mãos de um piloto, e a nossa protagonista toma a iniciativa de se oferecer como pilota concubina, mas não é para estar do lado do piloto, nossa, para ajudar ele a salvar o mundo. Tem nada a ver com isso, o que ela quer mesmo é vingança. Depois que ela toma essa iniciativa, muitas coisas vão acontecer que vão fazer com que ela receba esse título de Viúva de Ferro. E a partir daí o livro só melhora, e eu não posso contar pra vocês, porque pra mim, quanto menos vocês souberem a partir disso, melhor a história vai ficar. Mas uma coisa que me surpreendeu muito nesse livro é que com o decorrer dos primeiros capítulos, eu achava muito que a história ia focar bastante nessa parte da vingança da nossa protagonista, querer matar esse piloto por causa do que ele fez com a irmã dela, mas não foi isso que aconteceu. Isso pega mais ou menos umas 100 páginas do livro, levando em consideração que esse livro tem quase 500 páginas, não é muito da história. E depois disso, o livro segue outros rumos, porque a nossa protagonista ela tá muito focada no que ela quer fazer, e ela sabe o que vai acontecer com ela depois que ela fizer isso,
mas quando ela percebe que tem todo um mundo que ela pode conquistar, depois que ela percebe que tem tantas outras coisas e que tudo isso é muito pior do que ela imaginava, ela vai ter outro foco na cabeça dela, e o livro ele vai seguir uma direção muito, muito interessante. Desde o começo do livro eu fiquei muito interessada nessa história, eu fiquei muito envolvida, apesar de que nas primeiras 70 páginas, admito que eu estava meio perdida, principalmente porque eu não tinha lido a sinopse. Esse é um livro que eu já tinha ouvido falar algumas coisas sobre ele, o que me deixaram muito interessada na história e também me fizeram ter expectativas muito altas, mas eu ainda não tinha realmente pego e lido a sinopse, então eu fiquei meio perdida em algumas coisas. E mesmo eu tendo ficado meio perdida, ainda assim foi um livro que me prendeu muito. Eu ainda assim tava querendo continuar a leitura, não foi pra mim um livro arrastado em nenhum momento, nem no começo do livro. Então esse pra mim foi um ponto super positivo. E depois das 100 páginas eu entendi o que tava acontecendo, eu consegui me situar tudo nesse mundo, principalmente porque essa não é uma história que vai te dar tudo de mão beijada. É um livro que você tem que encaixar umas pecinhas aí, ou algumas perguntas nem sempre vão ter respostas, mas tá tudo bem, isso não estraga a experiência desse livro, não. Mas eu acho que, sem dúvida, um dos pontos mais positivos desse livro pra mim é a protagonista. Meu Deus, que protagonista incrível! É uma protagonista tão forte, tão... ela consegue se adaptar tanto às situações que acontecem com ela, e ela sabe o que ela quer, ela tem um objetivo. É uma protagonista incrível de se ler. Ela me pegou desde o começo da história. Ela não é uma protagonista perfeita, ela é uma protagonista que vai fazer coisas bem questionáveis, mas ainda assim é uma protagonista incrível, que eu amei do fundo do meu coração ler e conhecer. Se tornou uma das minhas protagonistas preferidas, principalmente pela força que ela tem, por essa coisa de conseguir se adaptar e ainda assim saber qual é o seu objetivo. Enfim, essa protagonista é maravilhosa. E uma coisa que eu fui percebendo enquanto eu tava lendo o livro é que se essa história fosse contada em outro ponto de vista, facilmente nossa protagonista seria considerada vilã. E isso é sensacional. Uma outra coisa muito interessante nesse livro, além da protagonista, além de ter muita ação, que realmente tem nesse livro, a gente vai ter muita discussão sobre o papel das mulheres nesse livro, e até a gente traz para nossos dias atuais. Tem muitas discussões muito legais, como por exemplo o fato de... aquele negócio de conte uma mentira até se tornar real. É muito isso nesse livro. Conte a mentira de que elas são fracas, de que elas são presas, que uma hora elas vão acreditar. Tem muito isso nesse livro. Tem várias outras discussões muito interessantes que a gente pode trazer muito para os nossos dias atuais. Essa foi uma parte que me pegou demais na história. Pra mim foi uma parte incrível também. Tudo isso e mais um pouco me fez ficar muito empolgada lendo essa história. Como eu disse, desde o começo eu tava muito engajada nesse livro, muito engajada nessa história, em todo esse mundo. Apesar de ser um mundo muito diferente pra mim, eu não tô tão acostumada a ler ficção científica, mas cada vez que eu leio eu percebo que é um mundo muito incrível, que eu preciso entrar cada vez mais. Um dos meus últimos livros favoritados do ano passado foi um livro de ficção científica, e esse daqui, maravilhoso, o primeiro favoritado do ano, perfeito, perfeito, perfeito. Mentira, esse livro não é perfeito, ok? Perfeito pra mim, porque eu amei essa história, mas eu já deixo claro que esse livro tem alguns pontos, assim, que talvez não sejam tão redondinhos, algumas partes que, como eu disse, pode não ser considerado perfeito pra muitas pessoas, mas isso não estragou a experiência do livro pra mim. Foi uma experiência incrível. Eu tô louca pro segundo livro da série. Não é um livro único. Se você achava que era um livro único, bem-vindo ao clubinho. Eu também achava que era. Mas quando eu tava mais ou menos no meio da história, eu pensei, tem muita coisa pra acontecer ainda. E daí eu fui dar uma procurada, descobri que vai ser uma trilogia. Infelizmente, os próximos livros ainda não têm previsão de lançamento, mas estou bem empolgada e quando lançar, com certeza eu vou ler, porque eu amei esse livro. O final me deixou em choque, o plot twist do final me deixou de boca aberta. O epílogo é realmente um epílogo para fazer você querer ler o segundo livro, e eu achei incrível. Então, apesar de estar muito fora da minha zona de conforto, foi um livro incrível pra mim. Como eu disse, eu fiquei um pouquinho perdida no começo, mas isso não me impediu de amar esse livro, de amar essa história. O plot twist do final, gente, é sério, eu não imaginava em nenhum momento, nem desconfiei disso. Enfim, pra mim, terminou com chave de ouro esse livro. Outra coisa que eu achei muito interessante é que nesse livro a gente vai ter uma introdução à cultura chinesa.
alguns aspectos bem interessantes. Um em específico que me pegou um pouco, que é sobre os pés de lótus. Não aconselho vocês a procurarem o que é isso. Se bem que agora que eu falei pra vocês não procurarem, agora que vocês vão procurar quem não sabe, né? Mas, por sua conta e risco, não aconselho vocês a procurarem o que é, mas se vocês estão curiosos, é basicamente algo que eles fazem na cultura chinesa. Não sei se eles ainda fazem ou se eles faziam só no passado, onde eles amarram o pé das mulheres para eles ficarem pequenos. E é algo que vai acompanhar nossa protagonista ao longo do livro inteiro, já que ela tem esses pés amarrados, como ela mesma chama. E é uma coisa muito constante na nossa história, que ela vai falar várias vezes sobre essa dor, sobre... Enfim, sobre muitas coisas que estão envolvidas em relação a isso. Foi uma parte que me pegou um pouco, assim, admito. Mas foi muito interessante, porque era uma coisa que eu nunca tinha lido nada sobre isso. Eu já tinha ouvido falar sobre esse costume, mas eu nunca tinha lido um livro que trazia isso. E pra mim foi uma coisa muito diferente, eu nunca vi em livro nenhum. Então, enfim, só por ter trazido algo tão diferente do que a gente tá acostumado, acho que já é o que faz esse livro valer a pena. E todo o resto que eu falei pra vocês já, que pra mim foi incrível. Bom, era isso que eu tinha pra falar sobre essa história, que pra mim foi o primeiro livro favoritado do ano. Olha, tava difícil vir um livro favoritado esse ano, mas esse não tinha como eu não favoritar, tudo que ele me fez sentir. Enfim, eu amei esse livro. Pra quem gosta de ficção científica, pra quem gosta de fantasia, pra quem quer conhecer um pouco esse mundo que eu contei pra vocês, que é muito, muito interessante. Eu acho que os próximos livros, assim, já tem expectativas muito altas. Eu já tinha expectativas muito altas pra esse livro. Os próximos estão lá em cima também. Até porque esse livro foi o primeiro livro escrito dessa autora. Então, assim, ela já começou arrasando. E, enfim, tô louca pros próximos. E não se esqueça de se inscrever no canal pra não perder os próximos vídeos. Deixar um like se vocês gostaram desse livro aqui. E me recomendem ficções científicas, já que eu estou entrando nesse mundo agora. É isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo.